Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Domingo de Carnaval, para muitos um dia especial, né? Muita gente espera ansiosamente a chegada do Carnaval. Uns para viajar, outros para pular mesmo, porque adoram o Carnaval, adoram a alegria de Carnaval. Não é sobre essa alegria que nós vamos falar aqui hoje, né? Quando falamos em bom humor, não é esse bom humor esfuziante, carnavalesco, é um bom humor diferente, é um estado de alma diferente. Mas ontem eu até brinquei quando eu estava fazendo a palestra lá no nosso lar, iniciando, eu até fiz uma brincadeira sobre o Carnaval, né? Perguntei quem tinha pulado o Carnaval, eu falei, ainda estou vendo alguns confetes aqui na cabeça de alguns, hein? Aí tinha uma menininha lá na frente, ela tinha uns 8 aninhos, estava do lado da mãe na primeira carreira ali. Ela já olhou para trás assim, procurando se via os confetes. Se tivesse o salão cheio de crianças, algumas já tinham passado até a mão na cabeça, né? Para ver se tinha algum confete na cabeça delas ainda. Então nós vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre essa questão do bom humor, mau humor, porque é um assunto relacionado também à saúde. Saúde psicológica, saúde emocional. Eu gosto muito dos temas associados à questão da saúde. Até porque eu e mais uns 90% daqueles que adentraram a casa espírita pela primeira vez, adentraram por problemas de saúde. Eu não conheço nenhuma pesquisa sobre o assunto, mas eu acredito que o número é muito alto. Seria talvez até interessante um dia a gente fazer um levantamento, né? Quais os motivos que levaram as pessoas a procurarem uma casa espírita pela primeira vez e detectar as problemáticas, né? Porque ninguém vai normalmente a uma casa espírita pela primeira vez de alegre, porque acha que é o melhor lugar do mundo. Provavelmente a gente vai nem sabendo o que vai encontrar. Pelo menos é o que ocorreu comigo. De posse de uma estatística dessa, nós poderíamos até orientar melhor as nossas exposições. Seria até uma informação interessante para os palestrantes poderem desenvolver os seus temas a partir de uma realidade e não apenas de uma suposição. A gente tem por aí possibilidades de atingir melhor as pessoas que vêm às nossas casas. E esse é o propósito de todos os palestrantes, é o propósito de toda a equipe de trabalho. Perceber a pessoa que vem, a sua necessidade e buscar chegar até ela, levando a informação a mais adequada possível que possa lhe ajudar dentro da sua necessidade. Sempre recordo que eu, quando entrei a casa pela primeira vez, foi por problemas na área digestiva. E aí tive um comentário sobre a cólera. Eu demorei muitos anos para perceber que o meu problema na área digestiva estava associado justamente aos desequilíbrios emocionais e que muitas vezes se manifestava da forma colérica, né? A explosividade, havia um descontrole das emoções e isso naturalmente vai afetando o nosso organismo, que vai se ressentindo desses estados emocionais muitas vezes explosivos, descontrolados, como um carro bem dirigido de uma forma suave, por aquela moça, por aquela senhora, né? Que tem todo o cuidado de desviar de todos os buraquinhos das ruas das nossas cidades, né? Que troca a marcha na hora certinha, não acelera, não breca de forma brusca. Contrariamente, nós encontramos o outro motorista que não está nem aí, passa sobre todos os quebra-molas direto, não faz muita questão de desviar de buracos, dirige de uma forma bruta, rude, agressiva, quando ele próprio já não se torna agressivo no trânsito, né? Reclamando, xingando. O que vai? Qual a diferença entre esses dois veículos ao longo do tempo? A gente vê nas concessionárias, nas revendas de carros usados, né? Carro de mulher. Porque já se imagina que tem que estar sempre em melhores condições, porque ele foi melhor tratado, melhor conduzido. Então o nosso corpo físico não é diferente. Ele sofre o impacto das nossas emoções, de mau humor, de bom humor, de explosividade, de calma, de brandura. Não há como separar, né? Corpo e espírito. Nós estamos encarnados e as nossas palestras são para nós, principalmente encarnados, embora atinjam também os nossos irmãos desencarnados. E aí sempre recordar-se que o espírito
está associado ao perispírito, que é o corpo espiritual que permanece e passa de uma encarnação para outra, levando o nosso histórico, a nossa realidade espiritual. E reencarnando, adquirindo um corpo, ligando-se a um corpo físico, esta ligação se faz através do quê? Do sistema nervoso. É o sistema nervoso que opera a verdadeira ligação entre o espírito e o perispírito e o nosso corpo físico. Na Universidade de Navarra, na Espanha, foram feitos alguns estudos acerca do tema mau humor ou humor. Naturalmente, pesquisas que envolvem muitas pessoas, muitos pesquisadores, muitas pessoas que se disponibilizam para esses estudos, essas pesquisas, e depois de muitos anos constataram que uma pessoa que mantém um estado de alegria, de riso, pelo menos 15 minutos por dia, tem uma longevidade 4 anos e meio maior do que pessoas que estão sempre acabrunhadas de mau humor. Constataram também que muitos micro-organismos nocivos ao nosso corpo biológico são combatidos também com esse estado de alegria e de bom humor, né? Todos os dias. E ainda reduz-se a incidência ou a chance de um problema cardíaco, um infarto, em 40%. Tudo em função de um estado de bom humor, né? Todos os dias mantido consecutivamente. Então, vamos analisar bem como é que nós nos sentimos em termos de bom humor e de mau humor em nossas vidas. Eu confesso a vocês que eu preciso me examinar melhor sobre essa questão. Comecei a pesquisar o tema, desenvolver e falar, olha, eu não tenho uma noção justa e clara sobre a minha própria condição. Eu precisaria conversar com outras pessoas e questionar, pessoas que vivem comigo todos os dias, para falarem a mim sobre essa condição de bom humor ou mau humor a respeito da minha própria realidade. Porque eu nunca parei para pensar de fato. E vocês? Já pararam? Nós sabemos que temos muitas problemáticas na vida e que muitas vezes elas nos envolvem de uma forma em que a gente vê o nosso humor se alterando constantemente, né? Variando. E isso é até normal. Nós não vamos tratar dessas pequenas variações de humor, né? Estou meio mal-humorado hoje, mas daqui a pouco eu já estou bem, ou amanhã já estou melhor. Isso é normal na vida de todas as pessoas. Nós vamos tratar mais daquela questão do mau humor mais patológica, quando a coisa se torna mais crônica, mais persistente, recorrente, toda hora está acontecendo, ou quando o mau humor se torna meio que permanente na vida da pessoa, né? É aquela linha para baixo que se torna meio constante. E acredite, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Há casos em que a pessoa já nasce com a tendência ao mau humor e essa linha descendente permanece constante praticamente a vida toda. Claro que ali já vai requerer tratamento médico, psicológico, para fazer o enfrentamento dessa condição patológica, porque ela traz inúmeros problemas para a pessoa e para aqueles com quem ela convive. Mas tudo isso tem a sua causa, né? Tem os seus porquês. Humor vem do latim humor e significa a disposição de ânimo de uma pessoa. O termo humor é aplicado ao estado de espírito e por esse motivo muitas vezes se afirma que uma pessoa está de bom ou mau humor. É o que nós encontramos aí em um dicionário, simplificamos, tiramos alguma coisa que não importaria muito para nós. Acredito que seja bastante para a nossa definição de entendimento do que é o humor, né? Que é o estado de espírito de cada um de nós. Aqui alguns pontos básicos que a gente sempre gosta de recordar, porque a nossa encarnação gira em torno disso, desse grande propósito. Na questão 3.2 do Livro dos Espíritos, nós sempre recordamos que estamos a caminho da perfeição. A caminho. Então a nossa meta última é alcançar a perfeição. Mas eu li outro dia num livro da Sheryl Anderson, que é uma coach americana, e ela falando que ela adora com seus clientes a ideia de que, olha, nós não
temos como meta a perfeição. Nós temos como meta o progresso. Eu achei muito interessante. É isso que nos interessa. Não a perfeição, porque é algo tão distante para nós que parece impossível. E quando a gente se coloca com uma ideia de algo impossível de ser alcançado a curto prazo, a gente acaba, na verdade, abandonando o propósito. A gente não busca. Então a nossa meta próxima não é a perfeição, é o progresso. Se eu estiver progredindo, ótimo, estou feliz, estou contente, eu estou percebendo alterações no meu comportamento. Eu percebo que eu já consegui abandonar alguns maus hábitos, alguns maus pensamentos. Isso é sinal de progresso. Então essa é a nossa meta. E isso é que vai nos conduzindo ao quê? À felicidade. Mesmo que seja aquela felicidade relativa que se refere à questão 920, também no Livro dos Espíritos. A felicidade possível no solo terreno. Isso também já é ótimo, excelente. Porque a felicidade plena só se alcança com a perfeição. Quando nós nos libertamos totalmente da influência da matéria e nos tornamos espíritos puros. Como isso está distante, vamos nos preocupar. O que eu quero, o propósito nosso hoje, nessa manhã, é tratar do tema, e todas as vezes que viemos aqui, sei que de todos os outros palestrantes, é essa proposição de alcançarmos uma felicidade relativa, aquele bem-estar, aquela paz interior, aquele equilíbrio, aquele conforto consigo mesmo, diante das circunstâncias da vida, que muitas vezes não são tão agradáveis, mas não importa, é dentro desse contexto que nós vivemos. Jesus traduzia tudo isso em Reino dos Céus. E se nós verificarmos toda a vida de Jesus, nós vamos perceber que o propósito dele foi nos falar, nos apresentar a proposta da conquista do Reino dos Céus. E como fazer, como viver para alcançar esse Reino dos Céus. No meu entendimento, toda a vida de Jesus se simplifica nisso. A conquista do Reino dos Céus. E a Joana de Ângeles fala sobre autoconquista. Nós vamos mencionar muito a Joana de Ângeles aqui. Nossa exposição de hoje se baseia basicamente nela. E Joana de Ângeles nos diz que a nossa grande meta deve ser a da autoconquista, a do espírito que se domina. E essa é a nossa base, é o nosso objetivo com a nossa exposição de hoje. Agora vamos ver um pouquinho sobre felicidade. Achei interessante isso, está no livro A Gênese, que é uma das obras básicas, no item 43, de Allan Kardec, que diz o seguinte, que a felicidade que a gente está se referindo está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. Então esse é o primeiro ponto fundamental. A felicidade depende da predominância do bem sobre o mal. Mas essa predominância do bem, por sua vez, resulta do quê? Do adiantamento moral dos espíritos. E esse adiantamento moral, ou progresso moral, se dá pela purificação dos espíritos. Inversamente, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que à medida em que o espírito se purifica, pensamentos, sentimentos, atitudes, ele se adianta moralmente, o que o conduz a fazer prevalecer as suas boas tendências sobre as suas más tendências, o que vem a produzir aquele sentimento, aquela sensação de felicidade. Está claro o caminho aí, gente? Não tem jeito de burlar a lei divina. Burlar é pular carnaval e achar que está feliz. Está feliz, entre aspas, naquele momento que está pulando carnaval. Esquece de tudo, está feliz. Mas isso é uma forma de querer burlar a lei divina. Não é a felicidade real. Até porque depois aquilo passa e volta à realidade. Estava feliz antes? Então está ótimo, continua feliz. Não estava? Então apenas interrompeu um processo para voltar depois à mesma condição, a condição anterior, que não era agradável. É o caso das viciações. Todo tipo de viciação conduz a isso. Na verdade, um caminho onde se tenta burlar a lei, né? Burlar a lei para encontrar a felicidade, uma falsa felicidade. Existem os impedimentos no caminho da conquista da felicidade. Nós vamos encontrar sobre isso no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata das aflições, as causas anteriores das nossas aflições e as causas atuais das nossas aflições. E dizendo lá também, isso é importante, que a melhoria intelectual e moral é a solução para todas as aflições humanas.
O Espírito Hamed nos diz que, por nós limitarmos a doutrina espírita ao conhecimento, é que as aflições aparecem e se sustentam. Está perfeito, né? Está perfeito. É isso exatamente. Se nós conseguíssemos traduzir a teoria na prática, para a prática todos os dias, as aflições não encontrariam um espaço dentro de nós, porque nos sincronizaríamos cada vez mais elevadamente com as faixas superiores, com a divindade. Então a paz, o equilíbrio, a saúde, a harmonia em família, o bem-estar geral seria constante em nossas vidas. Mas existem os impedimentos oriundos do quê? Das nossas imperfeições, das nossas fragilidades. Aparecem as nossas dores a partir sempre do quê? Das nossas fragilidades, daquilo em que a gente ainda é pouco desenvolvido, onde há pouca virtude. À medida em que a virtude vai tomando espaço em nós, em nosso comportamento, naturalmente vão desaparecendo os impedimentos entre nós e aquela felicidade que nós almejamos. Mas vamos ver aqui, com base em Joana de Ângeles, o processo psicológico do mau humor. Ninguém vai encontrar essas colocações aqui dessa forma, viu, gente? Numeradinho no livro, não existe. Nós é que desestruturamos o texto, às vezes 1, 2, mais textos, e colocamos dessa maneira com a finalidade didática apenas, para facilitar o entendimento, passar também a mensagem. Vamos lá. No item 1 nós vemos que Joana nos diz que o ser é essencialmente amor. Nós somos amor em essência, porque Deus é amor. E se Ele é amor e Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele também nos criou com todo o potencial de amor. E uma vez que esse amor é traduzido em nossas vidas em forma de pensamentos, de emoções, de atitudes, a saúde será algo natural, a paz interior será algo natural, a harmonia nas nossas relações familiares também será uma consequência natural. Enfim, tudo fluirá bem, porque estaremos vivendo, né, em consonância com as leis divinas, e que tem a lei de amor, uma lei maior a orientar nossos destinos. Item 2. Desenvolvendo-se a criatura dentro do processo de desenvolvimento psicológico, ela vai alcançando a iluminação e o discernimento. O que é isso? Iluminação é a luz do Espírito. Conhecimento vai desenvolvendo-se intelectualmente, vai adquirindo cada vez mais luz própria. Nós já temos muita luz própria e nem sempre utilizamos todo o nosso potencial. Estamos longe de poder usar todo esse potencial de luz que já possuímos, né? E desenvolvemos também o discernimento. O discernimento é aquela capacidade de ver, de pesar, de avaliar, né? De comparar e saber o que é certo, o que é errado. Então, no nosso desenvolvimento ocorrendo, essa iluminação e discernimento vão fazer parte da nossa natureza, representando, portanto, cada vez maior responsabilidade também. Quanto mais o Espírito conhece e sabe, mais livre ele é para ser, para viver, para escolher, mas também mais responsável pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. Dentro desse processo de evolução, muitas vezes, diz Joana de Ângeles, a criatura adquire expressões não legítimas. Como que nós podemos entender isso? Expressões não legítimas. Legítimo seria tudo aquilo que está relacionado à virtude, ao bem, ao amor. E aquilo que não é legítimo é exatamente aquilo que é contrário. Pelos nossos equívocos, nossos enganos, nossas ilusões, desenvolvemos viciações, comportamentos, né, inadequados, inconvenientes, que vão fazer parte da nossa estrutura psicológica e às vezes até da nossa individualidade. Ou seja, passa de uma encarnação para outra. Por isso que nós já reencarnamos com as nossas tendências. Uma vez que nós agimos muitas vezes de forma equivocada, e o Espírito já tem um certo grau de iluminação e discernimento, isso vai se traduzir em um sentimento de culpa, porque há um choque entre o que ele já sabe, o que é capaz de fazer, e aquilo que faz.
como Paulo, o apóstolo, dizia até uma certa altura de sua vida, que ele reconhecia que a lei era boa, né? Que ele amava a lei, sabia que era certo, mas muitas vezes ele fazia a coisa errada, em termos assim, atuais. Ou seja, ele percebia que ele conflitava, surgia o conflito entre um comportamento inadequado e o conhecimento que ele já possuía da lei. E isso faz parte das nossas vidas, é o nosso dia a dia. Esse não é um processo que a gente só vai ver mais profundamente depois do desencarne. Não, isso já vai ocorrendo diariamente conosco. Muitas vezes um estado de mau humor, um estado de apatia, um estado emocional desagradável que nem conseguimos identificar direito e não conseguimos nem dar um nome para ele, desagradável, nos envolve. O que está acontecendo? Por que isso? Alguma coisa deu origem, deu início a esse processo desarmonioso. Então, em algum momento, nós acabamos alimentando uma emoção, uma ideia infeliz, pessimista, negativa, e geralmente está associado ao nosso orgulho. Nos sentimos feridos, machucados, prejudicados. Basta lembrar de uma experiência infeliz para que, às vezes, um estado emocional negativo se instale e permaneça conosco durante horas e, às vezes, até dias, se nós não procurarmos um meio de sair daquela condição. Eu me recordo de uma vez em que isso já tem muito tempo, e eu estava dentro da minha casa e me percebi assim, irritado e tudo me irritava, e eu falei, o que está acontecendo? Por que essa irritação assim, fora do controle? Aí eu comecei a falar, mas algumas horas atrás eu não estava assim, eu estava bem. Aí eu parei, comecei a retroceder nos meus pensamentos, Sherlock Holmes, Comecei a fazer uma pesquisa, fui retrocedendo, e aí cheguei no momento que iniciou-se aquilo. Duas sobrinhas minhas, na época crianças, hoje as duas são mães pequenas, filhos de duas irmãs, estavam dentro de casa, eu estava lá tentando ler, escrever, fazendo alguma coisa assim na copa de casa, e lá próximo tinha duas poltronas, um de um lado da sala, outro do outro, e elas começaram a brincar, aquela coisa de prima, E joga a almofada para cá, e a outra joga para lá, e eu me irritei com isso. Eu devia ficar feliz de ver minhas sobrinhas saudáveis, naquela brincadeira, naquela agitação, embora estivesse até exagerando um pouco, mas eu acabei me irritando. E depois elas foram embora, e eu fiquei com a minha irritação. Bom, tomando consciência do estado emocional, nós já estamos a caminho de poder mudá-lo. Mas às vezes dá um trabalho enorme. Até porque muitos irmãozinhos nossos, invisíveis aos nossos olhos físicos, se sintonizam conosco nesses momentos e procuram alimentar esse estado emocional negativo nosso. E aí é que a gente não consegue sair do processo. Eles estabelecem um certo domínio sobre a nossa mente, pela vinculação que se estabeleceu. Ou seja, aí já está ocorrendo aquilo que a gente chama de processo obsessivo, porque já há um controle mental. A gente quer sair e não consegue. Não consegue. Me lembro de uma outra experiência que eu até gosto de juntar a essa, até o nosso amigo José Carlos agora vai gostar, porque envolve a cidade que ele acho que nasceu lá em Astorga, morei muitos anos, de adolescência. E certo dia, visitando os parentes, eu estava sozinho, estava de carro, estava voltando. E quando eu estava saindo da cidade, eu sintonizei uma rádio da cidade. Falei, eu quero ouvir uma rádio da cidade. Eu morava aqui e eu gostava de ouvir a rádio da cidade. Eu falei, eu vou sintonizar, porque lá em Londrina o sinal não alcança. Pelo menos eu acredito que não. Os sinais de lá não chegam aqui, não consigo sintonizar. Então o sinal chega, mas tão fraco que não é possível de ser sintonizado. Mas também existe aí um quê de legislação nisso, não é que simplesmente não querem fazer chegar. É o poder de radiação do transmissor. Às vezes ele tem um limite realmente estabelecido por lei, por um órgão da área. Aí eu sintonizei a rádio. Eu falei, eu quero ver até onde o sinal da rádio vai alcançar. Olha que coisa que me passou na cabeça. Eu sempre gostei de rádio, já até trabalhei dentro de rádio, então... Aí eu fiquei com o rádio ligado e vim e via que não caía o sinal. Cheguei na rua da minha casa, na frente da minha casa, falei, olha, estou ouvindo a rádio, agora eu vou desligar e vou ligar novamente.
desliguei, liguei de novo, só chiado, né? O sinal já não consegui. Então eu perdi o sinal. Mas olha que interessante, vindo com ele, eu consegui trazer o sinal, o aparelho conseguiu vir com o sinal até aqui. Aí eu falei, puxa vida, eu acho que isso é uma coisa que acontece até nos processos obsessivos. A entidade consegue estabelecer um domínio sobre a mente da gente e consegue sustentar mesmo quando a gente não quer. Você quer desligar o rádio mental e não consegue. Aí precisa do quê? De oração, muitas orações. Eu gosto também de algumas músicas que eu já conheço que me ajudam também a alterar a minha vibração e romper com estados dessa natureza. Então cada um deve encontrar, né, o recurso, o meio que melhor funcione para si, para poder romper com esses estados desagradáveis, né, onde já há instalada uma obsessão, para que a coisa não continue, senão a gente estraga o dia todo e dorme daquele jeito, levanta daquele jeito. Não é isso que nós desejamos. Bom, item 5. Esse sentimento de culpa é fixado no perispírito, naquele corpo espiritual, e é transferido para uma nova encarnação, por justiça divina, né? Não tem como se libertar disso de outra maneira. Reencarnando, o espírito imprime nos genes as suas disposições e tendências. Reencarnado, essas expressões não legítimas aparecem na forma de negatividades, de conflitos, de transtornos. Aliás, já falei aqui numa outra palestra sobre amor-terapia, que a Joana de Ângeles afirma que todos os transtornos psicológicos têm origem no amor ausente. Seja o amor ausente desta encarnação ou o amor ausente de outras encarnações. Ou seja, prevaleceu em algum momento, ou muitos momentos, às vezes em longas fases da vida, o egoísmo. O egoísmo, a rudez, a frieza, a insensibilidade, o prejuízo ao outro, o prejuízo a si mesmo, o prejuízo à sociedade. E isso se instala na criatura e ela leva consigo. E isso vai se manifestar depois numa nova encarnação. Uma tendência pessimista, um mau humor, às vezes que se torna doentio, crônico, mas é uma manifestação de desarmonia que o espírito traz consigo, reclamando atenção, cuidado, né, inclusive médicos às vezes. Além desses sintomas, temos outros, né, como a irritação frequente, e aqui nós estamos nos referindo, gente, nesse caso, esses exemplos aqui, a casos de mau humor já mais patológicos. Aliás, a condição patológica profunda do mau humor é chamada de distimia, pessoa distímica. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E se caracteriza por irritação frequente, visão negativa da vida, apatia em relação ao dia a dia, às coisas que tem a fazer, dificuldade para se divertir, a pessoa não consegue nem se divertir. Possui impedimentos psicológicos, né, que dificultam atingir metas superiores. Ela trabalha, ela vive sua vida, mas tem dificuldades em avançar de uma forma resoluta em direção àquilo que quer. Torna-se, por isso mesmo, uma pessoa solitária, se isola, se aliena da vida, torna-se amarga e egoísta. Vamos fazer essa consideração aqui, que a própria Joana de Ângeles nos faz, que é importante, distinguindo o mau humor de depressão. A depressão se caracteriza por alternâncias emocionais de conduta, como uma linha que sobe ou desce, né? Então, há alternâncias. E diz a Joana de Ângeles que é relativamente fácil sair, inclusive, do estado depressivo. Enquanto que no estado de mau humor negativo, a conduta é igual uma linha reta, desinteressante, sem emoção, permanecendo constante. Mas a depressão pode surgir meio que abruptamente na vida de uma pessoa. O estado e até desaparecer também. E para você caracterizar o estado de depressão, bastam umas poucas semanas daquela condição negativa, onde alguns sintomas são observados. No caso do mau humor permanente, que é a distimia, é necessário pelo menos 2 anos nessa condição. Então é um longo período, 2 anos. Então fiquem todo mundo tranquilo, né? Tranquilos, porque 2 anos é um bom tempo. 2 anos de cara fechada, cabrunhado, para baixo, negativo. Então isso já pode ser um sintoma também da distimia. Família é sempre importante, né?
família é fundamental. Depois do nosso corpo, que eu particularmente considero o nosso primeiro contexto no mundo, pela importância que o corpo físico exerce sobre nossas personalidades, nós temos a família na sequência, o contexto familiar. E muitas vezes, diante da pessoa que está de posse de um mau humor recorrente ou constante, ou qualquer outro transtorno, a família se preocupa o quê? Em proporcionar divertimento, mudar o clima, forçando a pessoa a sorrir, produzindo situações cômicas ou situações que elas acreditam ser agradáveis para a pessoa. Mas o que acontece? Ela fica pior. Porque ela se sente culpada por preocupar os seus entes queridos, aumentando o problema. Os familiares, então, muitas vezes, isso a gente vê não só em questão do mau humor, mas viciações em geral, recuam e daí passam a criticar, a agredir e rotular a pessoa, como se fosse uma pessoa preguiçosa, acomodada, que não se esforça, quando na verdade existe até mesmo um componente biológico, falta de enzimas na área cerebral que não proporcionam a possibilidade da pessoa ter o bem-estar, ter a alegria. Não é fácil, não é simples, não. Terapêutica. A gente fala do problema, temos que falar também da solução. Terapêutica, buscar e achareis, como nos ensinou Jesus. E quem busca, acha. Batei a porta e ela se abrirá. Paciência familiar fraternal. Paciência fraternal por parte dos familiares. Isso se aplica não só em relação à questão do bom humor, para desenvolvimento de um bom humor, mas em relação a todas as problemáticas de natureza psicológica. Envolvimento afetivo natural. Afeto. O afeto é o açúcar da vida, Ele adoça a vida. Quando falta o afeto, falta um ingrediente fundamental, que torna a vida agradável. Então, um afeto, mas um afeto natural, sem exageros. Assistência médica e psicoterápica também se fazem necessárias nos casos crônicos. Grande esforço da pessoa distímica. Grande esforço. Assumir compromissos edificantes, diminuindo a dívida moral. Porque a raiz de tudo, como nós vimos já anteriormente, é uma dívida moral, que a criatura acumulou em vidas passadas e que hoje acaba se manifestando na forma daqueles conflitos, daqueles transtornos, daquelas insatisfações permanentes. E o passe magnético, que nós vamos tomar depois na saída. Também chamado por alguns de bioenergia. Então, o passe magnético, que age nos tecidos sutis do perispírito. O passe, a energia do passe, vai agir nos tecidos que constituem o corpo espiritual, auxiliando na reconstrução de suas engrenagens específicas. Reconstrução, diz Joana de Ângeles. Se está reconstruindo é porque alguma coisa foi danificada. E foi mesmo. Assim como o nosso cérebro, o nosso corpo físico, pode ser e é muitas vezes danificado de uma forma ou de outra, e isso traz consequências, também o corpo espiritual ele pode sofrer os seus danos e precisa ser reconstruído. E o passe magnético que a gente toma nas nossas casas auxilia nesse processo de reconstrução dessas engrenagens específicas, ou seja, específicas é que está relacionado, associado ao problema que a criatura possui, alterando dessa maneira o campo vibratório. Altera o campo vibratório. Todos nós temos a nossa vibração, não temos? Emitimos uma onda, uma vibração que caracteriza cada um de nós. No espaço, isso é muito importante. Já viram obras de André Luiz, onde de repente eles estão saindo, equipes de trabalho do bem, estão indo em regiões inferiores e diante das portas, dos portais de entrada de locais de atividade de nossos irmãos ainda muito envolvidos nas sombras, existem aparelhos que detectam a vibração de quem vai entrar e de quem não vai entrar ali. Então a vibração da criatura é a expressão exata da sua realidade espiritual.
E às vezes os espíritos, né, dos planos superiores têm que fazer um esforço para reduzir a sua vibração para não serem, né, para poderem passar por esses ambientes. Senão não passariam, não adentrariam e não poderiam trabalhar. Então a vibração nossa, a nossa vibração é resultante do quê? A nossa maneira de pensar, de sentir, de amar, de odiar, de ficar enraivecido, ela é resultado de tudo isso. Ela é a expressão real nossa. Né? Se tiver que fazer um selecionamento exato, perfeito, de todas as criaturas humanas, que o faça através do exame vibratório. Pronto, a vibração diz, você vai ou você não vai. A vibração explica a nossa realidade espiritual. E ela pode ir mudando, e vai mudando, e se altera constantemente. Quando entramos no estado de oração, de meditação, né, ou vivemos uma experiência extremamente amorosa, a nossa vibração se eleva. Se eleva. Quando nós oramos, a nossa vibração altera. Né? Nossa onda altera. É por isso que nós saímos de estados obsessivos. Porque perdemos a sintonia. Ou entramos em estados obsessivos, por quê? Baixamos a nossa vibração a níveis perigosos. Alterando o campo vibratório que modificará de maneira expressiva a área neuronal, ou seja, aí já o funcionamento do nosso corpo físico. Então passamos do campo perispiritual para o campo neuronal, biológico. Né? Lembra que nós falamos que o sistema nervoso é que faz a conexão entre o perispírito e o corpo físico. Aí então já afeta o corpo físico, promovendo mudanças na hora neuronal, produzindo enzimas, hormônios que estejam deficientes e que estão impedindo a criatura de ter a sua alegria, de ter o seu bem-estar, de encontrar a sua paz. Encontrar, enfim, o seu bem-estar. É isso, gente. Esta é a nossa mensagem que nós deixamos aqui neste domingo de carnaval, né? Chuvoso, a temperatura até já mais um pouquinho mais agradável do que os dias anteriores, em função dessa chuva. E que cada um de nós possa aproveitar para a meditação, para a reflexão. Vamos fazer uma autoanálise em termos de bom humor, de mau humor. Como é que a gente se sente? Se analisar. É importante essa nossa autopercepção. Porque só a partir dela é que nós podemos trabalhar de uma forma mais efetiva e definitiva em relação à nossa condição espiritual. A partir do quê? Dos nossos estados emocionais. Porque eles dizem muito de nós. Não são os pensamentos, ideias, não. Nós podemos ter ideias e pensamentos maravilhosos, mas é o estado emocional que fala mais de nós verdadeiramente. São os nossos sentimentos. Por isso a nossa abordagem de hoje passou por esse caminho, né, do bom humor, do mau humor, mas relembrando e fechando que a doutrina espírita e Jesus principalmente, né, são caminhos maravilhosos, seguros, para que nós possamos trilhar um caminho de construção de uma personalidade amorosa, vibrante e com muito bom humor. Nós nos despedimos e desejamos a todos muita paz.